Então vamos lá, gente. Seguinte, eu vou começar a falar algumas coisas para vocês aqui que são importantes no próximo critério nosso. Na verdade, a próxima habilidade nossa. A habilidade que a gente tem agora é uma habilidade de fazer o quê? Nós vamos falar sobre a habilidade de pensar. Cara, para imaginar o que é pensar num texto dissertativo, a gente tem que pensar algumas coisinhas. A primeira delas, é impossível, é improvável que você pense a respeito de alguma coisa se você não conhece a respeito dessa coisa. Então, basicamente, o que você tem que fazer quando for montar o seu texto, ou melhor, quando você for pensar a sua linha de raciocínio, é primeiro saber sobre o que você vai dizer. Isso a gente chama de buscar informações sobre o tema. Não dá para eu fazer nenhuma análise, emitir nenhuma opinião se eu não sei nada sobre esse tema. Então, o que a gente faz? A gente contextualiza. Você vai estar na hora da sua prova, você vai estar fazendo a sua prova tranquilamente, vai falar, meu Deus do céu, já fui bem em tudo e vou detonar na redação também. Mas para você conseguir fazer isso, você faz o seguinte. Primeira coisa, escreva uma palavrinha chamada informação no alto de uma folha sua sobre o assunto. Então, no caso, nós vamos falar sobre rolezinho, nós vamos buscar informações a respeito de rolezinho. E logo abaixo você vai fazer 5 perguntinhas básicas. Primeiro, o que é rolezinho? Quem faz parte dos rolezinhos? Quando o rolezinho começou? Onde esse rolezinho acontece? E qual a importância desse assunto? Tem uma coisa que é muito legal nos vestibulares, vocês precisam saber, é que quando você fala sobre vestibular de dissertação, eles vão colocar para vocês muitas vezes uma coletânea de textos, como você tem nessa proposta aí de vocês. O que vem a ser uma coletânea? É uma coletânea que vai trazer para vocês informações a respeito do texto, ou seja, ele vai dizer o que é. Essas 5 perguntas vão ser respondidas nesse texto. Tá? No nosso caso, a gente sabe que o rolezinho, o que é? É um grupo de jovens, geralmente de periferia, que tem por hábito se encontrar em shopping centers, porque lá nesse encontro um famosinho de rede social. Sabemos que esse encontro é marcado pela rede social, sabemos também mais uma coisinha, que esse encontro se dá no shopping center, que é um centro de consumo, que a gente sabe que é um templo do consumo moderno, e a gente sabe também que isso acontece desde o ano passado. Na verdade, rolezinho acontece desde muito tempo, mas rolezinho mesmo, com 6 mil pessoas, que é a grandiosidade desse evento, acontece desde o ano passado. Tá, qual que é a relevância desse assunto para se ter uma redação de vestibular sendo solicitado isso? Bom, a relevância é que nós temos aí 6 mil pessoas entrando no shopping, por um lado fazendo bagunça, arruaça, cantando funk, o que pode incomodar, mas por outro, algo bem interessante. Esses indivíduos, eles estão indo para lá e os donos de shopping, os donos de loja, estão, obviamente, incomodados com isso. Eis aí o primeiro instante de relevância dessa proposta. A partir desse instante, eu começo a perceber e fazer o segundo passo, que é muito importante para a gente fazer uma redação. É uma análise dessas informações. O que quer dizer isso, cara? Que você já sabe o que é rolezinho, você já sabe como funciona o rolezinho, você já sabe quem faz parte do rolezinho, e a partir de agora você vai analisar esse rolezinho. Tá, o que eu posso fazer? Quais são os elementos que eu posso fazer para análise? Marca aí. Primeiro elemento extremamente importante, você trabalhar com um negocinho chamado comparação. Vamos pegar o rolezinho e vamos comparar o rolezinho com outras manifestações que aconteceram? É igual o rolezinho à manifestação que aconteceu em junho do ano passado? Tem a mesma origem? Tem a mesma função? É igual essa manifestação ao movimento dos Black Blocs que tem acontecido? Você vai perceber que não. Que na verdade esses indivíduos do rolezinho não estão fazendo nenhuma manifestação. Eles não querem nenhuma modificação. Na verdade, eles querem única e exclusivamente curtir. Ou seja, eles querem se divertir. A partir do momento que eu penso isso, eu comecei a comparar esses dois elementos e percebo que é uma mobilização, de certa forma, inofensiva. Ela não atinge diretamente, apesar de alguns indivíduos atingirem a partir de furtos, pequenos roubos nos shoppings, mas não necessariamente atinge o movimento como um todo. Então você começou a ter o quê? Nada mais, nada menos do que uma análise. Você começou a comprovar ou começou a perceber que o rolezinho é um movimento que acontece entre
aspas, pacífico, que tem incomodado os donos e por isso há uma repressão. Ou seja, a repressão que acontece contra os rolezinhos não é necessariamente só por uma reivindicação, por eles estarem fazendo parte de uma movimentação, mas sim porque eles estão o quê? Se divertindo e incomodando os negócios. Isso vai se transformar em uma tese que eu vou discutir posteriormente, de que o rolezinho é um movimento pacífico, mas que incomoda os donos de shopping. E eu vou tentar comprovar isso depois. Isso que eu acabei de gerar se chama tese. Vamos tentar revisar da seguinte forma, então, essa parte da aula. O vestibular vai me dar uma proposta de redação e eu preciso identificar o que, quem, quando e onde acontece essa proposta de redação. Depois disso, me perguntar qual é a relevância dessa proposta. A partir do momento que eu tenho essas informações, eu posso me utilizar do subterfúgio da comparação para conseguir discutir esse assunto. Tudo bem? Há uma outra possibilidade também de eu fazer uma discussão a partir de questionamentos, algo do tipo, por que acontece o rolezinho, qual o grande motivador do rolezinho, por que ele é importante, quem faz parte, por que a repressão, por que esses jovens se encontram no shopping. As respostas vão gerar outras teses, como por exemplo, esses rolezinhos acontecem nos shoppings porque não tem um espaço adequado para que eles possam fazer esse encontro. Ou então, esse rolezinho acontece nos shoppings da periferia porque eles começaram a ter agora uma possibilidade maior de consumo. Então, a partir dessa análise, eu consigo gerar teses para o meu texto. O que eu quero que você faça agora é que você leia novamente a sua proposta de redação. E depois dessa leitura, eu quero que você busque de novo as informações, o que, quem, quando, onde. Isso vai ser em qualquer proposta, qual a relevância. E depois você pode fazer uma comparação ou você pode fazer questionamentos. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta para mostrar para você como você pode pegar essas comparações e esses questionamentos e utilizar na sua redação ou organizar no terceiro passo, que a gente chama de organização do texto. É isso aí, daqui a pouco a gente volta.